Olá, seja você bem-vindo ou bem-vinda a mais uma edição do Talk Saving Cloud, um bate-papo sobre tecnologia e soluções cloud que visa levar a você conhecimento e a vivência de especialistas e convidados em cloud. O nosso tema de hoje é como a ACP Sistemas migrou com segurança suas aplicações desktop para a nuvem da Saving Cloud. Eu sou Marcos Barbosa e para enriquecer a nossa conversa, vamos receber hoje o nosso convidado especial, Alessandro da Costa Palma, diretor e fundador da ACP Sistemas, formado em gestão de TI, mestre em marketing digital e especialista DBA em banco de dados Firebird. O Alessandro atua desde 1989 com desenvolvimento de sistemas de gestão. Atualmente, o foco principal da ACP Sistemas é o setor de eventos, o qual possui um sistema ERP totalmente dedicado à locadora de materiais para eventos. A gente conta também com a participação do nosso especialista em soluções cloud e gerente de tecnologia na Saving Cloud, Jefferson Miotti. Para você que assiste, hoje a gente vai abordar temas como a importância da facilidade da migração de um banco de dados local ou infra, para a nuvem, como uma infraestrutura robusta pode ser quesito decisivo para um cliente contratar os seus serviços, como é importante a segurança oferecida por uma plataforma cloud e os benefícios que ela pode proporcionar ao seu negócio em nuvem. Além dos diferenciais, é claro que a plataforma da Saving Cloud oferece ao cliente diferencial de cobrança, valor agregado, escalabilidade, baixa latência e muitos outros benefícios. A gente também conta com uma sequência de perguntas aqui para poder manter o nosso bate-papo aqui aquecido com o Alessandro e com o Jefferson, e vai contribuir também para a experiência de você que está assistindo aí com a nossa plataforma cloud. Para quem está assistindo e ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever no canal e não perder nenhum outro conteúdo. Além do talk do Alessandro aqui disponível, nós temos talk com outros especialistas e também clientes da Saving Cloud, falando sobre a infraestrutura que eles utilizam e toda a experiência deles com a nossa plataforma. E se você quer conhecer a nossa plataforma, é muito fácil. Acesse o nosso site, está aí na tela, savingcloud.com. Você acessando e indo até a guia Soluções Cloud, você encontra todas as tecnologias disponíveis no nosso painel de Marketplace, e, enfim, servidores de aplicação web, banco de dados, containers, e-commerce, enfim, várias plataformas que você pode utilizar para escalar o seu negócio e contratar a nossa nuvem. A gente também conta aqui com uma sequência hoje, aqui do bate-papo, com algumas perguntas para poder, enfim, criar uma cronologia aqui da história da ACP Sistemas do Alessandro com a Saving Cloud. Então, fique atento aí às perguntas, que logo mais ele vai trazer mais detalhes aqui sobre a parceria dele com a Saving Cloud. Para você que está assistindo, não deixe, inclusive, de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e comentar o que você achou do nosso conteúdo. Aproveite e siga também as nossas redes sociais, todas elas @SavingCloud, para você não perder nenhum outro conteúdo. Dito tudo isso, então, sejam bem-vindos, pessoal, Alessandro, Jefferson. Muito obrigado aí pelo convite. Jefferson, em especial, aí que nos auxiliou desde o primeiro dia, né, Jefferson? A gente está junto aí. Enfim, o Marcos comentou aí, eu acho que com muita profundidade, muita assertividade, melhor dizendo, a nossa carreira, a nossa trajetória aí desde 89. A gente é meio jurássico na área de TI, e realmente a gente chega aí no momento de ir para a nuvem, e a Saving Cloud tem nos ajudado bastante em relação a isso. Então, a gente, como o Marcos comentou, o nosso foco é um sistema de gestão focado em locadoras de material para eventos, e aí isso aconteceu de 2010 para cá, e obviamente naquela época a gente não tinha ainda uma pretensão de estar na nuvem, e com a pandemia especificamente, realmente foi o fator decisivo para a gente ir para a nuvem. A gente tinha aí no histórico de algumas outras etapas anteriores, e ao longo aí do questionamento que me foi solicitado, a gente vai estar tentando mostrar nosso caminho, nossa trajetória de como é que a gente chegou, colocar nossas soluções na nuvem, o apoio da Saving Cloud e toda a nossa experiência positiva aí com vocês. Muito obrigado aí por estar participando com vocês, e fico super à disposição sempre de estar colaborando e trazendo tudo que a gente tem de experiências aí. Muito bem, então, pessoal, deixo a palavra então aberta para você, Alessandro, para você contar um pouquinho então a respeito da sua empresa, o serviço que vocês oferecem, e também um pouquinho a respeito da sua carreira e experiência com o mercado de tecnologia. Legal. Bom, a CP Sistemas é uma empresa que está desde 89, desenvolvendo soluções, sistema de gestão especificamente,
para vários setores do mercado. Mas, especificamente, nos últimos 10 anos, a partir de 2010, 2011, a gente teve aí um foco, uma especialidade, a oportunidade de entrar para o mercado de eventos e desenvolver uma solução específica, especialista para o setor de locação de material para eventos. Então, nós temos hoje um RP que é o mais robusto do setor em relação a demandas, as questões específicas de modelo de gestão, melhores práticas para locadores de material para evento, e é o produto hoje que norteia o nosso direcionamento e que tem aí todo um planejamento de evolução tecnológica para atender o segmento específico de eventos, né? Por ser uma solução específica, o RP, para locadoras, ao longo desses anos a gente acabou tendo demandas de outros fornecedores da cadeia produtiva de eventos, é onde a gente vem se especializando cada vez mais. Então, isso realmente está no DNA da empresa hoje, é o foco específico que a gente tem. Toda a questão de marketing digital, toda a questão de aceleração dos nossos clientes proporcionados pelo sistema em nuvem é o que a gente vem colhendo frutos aí com a utilização. Então, nós começamos a nossa rodada de perguntas aqui, querendo saber do Alessandro como ele conheceu a Saving Cloud e o que foi decisivo para que vocês contratassem os nossos serviços. Bom, assim, como é que a gente conheceu a Saving Cloud? Foi exatamente como um evento como esse, né? Eu, como telespectador, ouvindo especificamente um convidado falar sobre o uso de banco de dados Firebird, que é o banco de dados que a gente usa para sustentar nossa aplicação, e o banco de dados Firebird dentro dos serviços, né, das diversas tecnologias que a Saving Cloud oferece. E isso, na verdade, a chamada era essa, e por conta desta chamada a gente participou do evento, e aí eu conheci a Saving Cloud exatamente e podendo perceber o que a gente estava procurando no mercado. A gente já usava, né, uma solução de nuvem, nós estávamos iniciando, e a possibilidade de a gente conseguir fazer a migração do nosso sistema para um ambiente como a Saving Cloud, já com a tecnologia embarcada e com a facilidade que ela oferecia, nos pareceu bastante atraente, e foi aí que a gente começou a nossa jornada. Aí eu lembro também, eu participei disso, né, porque na época eu era consultor, né, a gente trouxe a demanda que vocês tinham, a gente analisou, pensou qual que seria a melhor solução para rodar aqui com a gente, né, e foi bastante teste, né, eu acho que você participou, acho que foi dos 14 dias, e aí testou, validou todas as aplicações, o banco de dados que era o requisito maior de vocês, eu lembro que era o Firebird, né, Alessandro, na época. Isso mesmo. Uhum. E aí depois você falou, putz, gostei, né, e acabou continuando até hoje com a gente. Então isso é gratificante, né, isso que é o resultado do que a gente trabalha aqui dentro, né, tanto investindo em infraestrutura, investindo na parte de rede, então, para que tenha esse desempenho, para que tenha a ideia de estar rodando em tudo em nuvem, e saindo daquele ambiente on-premise ou servidor dedicado, como antigamente era. Exatamente, foi exatamente isso aí. A gente segue então com a nossa segunda pergunta de hoje, que é a seguinte: como foi, conta pra gente, a experiência do processo de migração de um servidor local para a nuvem da Saving Cloud e quais foram os aspectos positivos que vocês puderam, né, identificar aí durante o processo? Essa foi uma situação super, super legal, assim, o Jefferson comentou agora há pouco em relação a ele ter pessoalmente nos auxiliado. Então, dentro desses 14, 15 dias que a gente tinha disponível para testar, e era um testar na prática, né, Jefferson? Era uma coisa assim da gente colocar o ambiente no ar, validar com dados exatos, ou seja, dados reais, para exatamente ter a certeza que a aplicação ia rodar. E foi o que a gente fez, o Jefferson nos ajudou e com muita dedicação, muita eficiência, e até hoje é um contato super, super atento às nossas demandas, exatamente para isso. Então, o que foi muito o diferencial significativo? A gente estava em busca de uma solução que fosse clusterizada, como é hoje, né? Ou seja, então, a gente sempre acreditou na distribuição dos processos, então, desde quando a gente tinha o sistema em clientes servidores, os nossos clientes instalado, aquele modelo tradicional, a gente sempre demandou, sempre orientava a divisão, né, de cargas, de disponibilidade, ter o servidor de banco de dados, o servidor de aplicação, porque a gente sabe que esse é como é que se diz, o ideal, né, aquilo que a gente prima exatamente para que a aplicação dê resultado, que tenha segurança, que aquelas coisas sejam feitas conforme a gente aprende na academia. Só que a gente sabe que isso é caro, efetivamente é uma coisa que
para cada empresa colocar isso individualmente acaba ficando caro. Por trás disso, vai requerer todo um suporte de infraestrutura por parte do cliente. E aí, essa solução de levar para a nuvem era aquilo que a gente vinha buscando. A gente precisava tirar do nosso escopo a questão de suporte, de atendimento, até de problemas que eram reportados no nosso sistema por conta de infraestrutura do cliente. Então, muito mais além de ter a disponibilidade de acesso, aquela questão que a nuvem proporciona, era fundamental e é fundamental que o cliente use a solução, né? Ele não tem que ter problema. E aí, o que acontece? Quando ele tenta carregar o sistema por qualquer motivo e ele não consegue, muitas vezes isso não tem nada a ver com o sistema, tem a ver com a infraestrutura. E quando a infraestrutura não é nossa, ou seja, a gente não tem a condição de ter um controle melhor sobre isso, isso acaba comprometendo a qualidade do nosso serviço. Bom, e a migração, ela foi super legal exatamente por causa disso, porque a gente teve aí a ajuda do Jefferson da equipe para colocar os sistemas no ar. Da nossa parte, assim, especificamente, a gente não tem um corpo técnico que entende de infraestrutura, então não é o nosso escopo, não é o nosso core entender de servidores, de hardware, a gente tem um entendimento global e para dar toda a assessoria ao cliente, mas a gente precisa de alguém especialista nisso. E aí, vocês conseguiram, a SaveCloud consegue nos ajudar nisso, porque, olha, precisamos de um servidor Firebird, é um servidor Linux. Muito bem, Linux a gente entende até determinado ponto, mas não tem aquele conhecimento, não existe um especialista em Linux na empresa, não existe especialista em servidores Windows aqui. Então, a gente conta e contava com isso desde o início. Isso foi bem legal. Então, o que aconteceu? Essa experiência positiva foi ter os ambientes tais quais eles estão hoje e, principalmente, num custo, fora os 14 dias, que era o tempo necessário para a gente experimentar sem custo algum, a gente precisava, na verdade, depois de entender o funcionamento, as conectividades, a disponibilidade do serviço, então foi suficiente, isso foi bem legal, e depois a escalabilidade, a gente conseguia colocar as coisas à medida que as coisas foram crescendo. Então, desde o primeiro dia foi bem legal essa assistência, esse processo aí de acompanhamento, fora as outras questões que a gente vai falar na sequência aí, que a gente vê de positivo também. E até para complementar, né, como hoje o cliente ele vem com a demanda, então vocês tinham a demanda de jogar isso na nuvem, né, de colocar toda a aplicação de vocês, o banco, sair aquele ambiente on-premise que o cliente não tem um controle, né, o desenvolvedor não tem um controle sobre o hardware ou o tipo de conexão que o cliente está utilizando. E aí a gente desenhou a melhor solução, né, pensando no que hoje a aplicação está rodando, né, de como ela está e como era a ideia de vocês colocarem isso em nuvem. A gente apresentou algumas opções, né, tanto de você consegue rodar o banco só na nuvem, ou você consegue rodar o banco e a aplicação na nuvem, mesmo sendo uma aplicação Windows, né, que era que era, acho que o mais difícil disso tudo, era você colocar até a aplicação era local, colocar na nuvem. E a gente achou uma solução, né, para fazer esse gerenciamento até dos usuários e tudo mesmo, dentro da VM Windows. E depois tinha aplicação também que vocês rodam também em Java, né, que é uma outra, que é a nova versão, né, que vocês estão trabalhando para substituir a Windows. Então, assim, é isso que a gente faz, né? A gente analisa o que o cliente precisa. Hoje o nosso time aqui de consultores, eles fazem isso. Então, preciso de que seja dessa forma. Mas a gente tem outras opções. Vamos testar essa aqui te dá resultado. O custo, muitas vezes, não é tão alto, né? Às vezes o cliente vem com essa dúvida, esse medo. Ou, nossa, eu acho que vai ficar muito caro, ou vai ficar muito fora das condições que a gente pode pagar. E, na verdade, não. Muitas vezes sai até mais barato se você colocar na balança todas as vantagens que acaba tendo, né? Backup, alta disponibilidade, a parte de, eu não preciso rodar 24 horas, vai lá, coloca o ambiente para desligar, você não é cobrado. Então, assim, N motivos que fazem a aplicação e vocês migrarem para a nuvem. Muito bom, gente. A gente segue, então, com a terceira pergunta de hoje, que é a seguinte. Quais diferenciais e facilidades vocês puderam notar após a migração para Saving Cloud? E se vocês sentiram alguma dificuldade no pós? Bom, o que a gente percebeu, assim, a gente, na verdade, vem sempre colocando mais clientes na nuvem, como a gente chama. Ainda nós temos, como o Jefferson comentou agora há pouco, a nossa solução, ela passa por um processo de transição também, onde a gente tem um sistema hoje híbrido, né? Parte da solução, ela roda num sistema Windows, então nossos clientes conseguem acessar
Isso foi muito legal, porque o cliente parou, ele deixou de usar o sistema que usava até um determinado momento, e hoje ele deixa de usar o sistema numa rede local, onde ele tem que ter o Windows, a rede dele normal, tradicional, e ele usa no navegador. Então, a nossa solução é exatamente a mesma solução que o cliente usa, sem qualquer alteração. E isso, para nós, foi um diferencial muito grande, poder oferecer isso. Por quê? Porque na solução anterior que a gente tinha de nuvem, essa transparência não era tão assim, tão clara. Os clientes tinham um pouco de dificuldade. E isso era um dos fatores que a gente precisava resolver e que a Saving Cloud nos ajudou a ter essa solução. Então, hoje a nossa solução, o cliente acessa o navegador, a gente tem um link normal, a gente cria lá um link para ele, ele abre esse link e o sistema funciona exatamente igual ao que ele roda até então no ambiente local dele. O que acontece com isso? Primeiro fator assim, positivo, ele não tem qualquer treinamento. Tem um mínimo de treinamento, um atendimento lá de 2, 3 horas para uma questão de impressão, que tem uns detalhezinhos, porque ele tem que compreender que aquelas informações não estão na rede local, estão numa nuvem, aquilo faz um download. São detalhes muito fáceis dos usuários em geral compreenderem, tá? Mas o que acontece? A facilidade dele perceber que o sistema é exatamente igual. Só que, paralelo a isso, obviamente, por ser uma tecnologia que a gente já vinha buscando um aprimoramento, as nossas soluções estão todas indo para Java, nativo, em cima dos navegadores, inclusive para mobile, toda essa questão de inovação, e a gente não consegue, com o sistema que a gente tem, transformar isso da noite para o dia. A gente já vem há mais de praticamente 2 anos fazendo o processo de transição. E o que nós temos hoje? Tudo na mesma nuvem da Saving Cloud, onde o nosso sistema é híbrido. O cliente já usa parte da aplicação dele totalmente numa aplicação web Java e parte de uma aplicação Windows que está rodando no navegador. Então, isso é muito legal, essa transparência. O que acontece? O que nós temos? Como nós temos vários servidores lá e esses clusters nos permitem esse gerenciamento de forma muito otimizada, a gente consegue ver o dimensionamento, aí a gente consegue fazer isso de uma forma que, para o cliente, ele nem sabe o que está acontecendo. E essa é a solução. É como um carro, como a gente diz. O cara liga o carro, ele quer que o carro funcione. Ele não quer saber como é que funciona lá o motor, como é que está. Então, isso é um trabalho nosso, não é problema do cliente. O cliente tem que ter a solução funcionando. Então, a gente teve isso de uma forma bem legal. A gente teve, assim, experiências negativas, coisas do dia a dia que são normais dentro do processo. Mas, assim, nada que os atendimentos, que a gente não consiga atender os clientes e que a Saving Cloud não nos deu suporte adequado também. Uma coisa bastante importante, a gente já pode sinalizar, depois a gente pode detalhar mais, é a questão da estabilidade. Isso é bem legal, ou seja, a gente tem uma estabilidade, assim, ao longo desse, acho que são quase 2 anos e meio, né, Jefferson? Mais ou menos isso. Quase 2 anos e meio, isso mesmo. Olha, dá para contar 1 ou 2 vezes que parou o serviço, mas essas paradas normalmente não era por conta específica nem da nossa infraestrutura que a gente alocou, e muito menos da Saving Cloud. Eram paradas de outras questões. Lá, o backbone de Minas parou e todo Minas não acessava mais. Não tinha nada a ver. Então, a gente... Claro, o cliente, de um lado, ele se equivoca achando que, agora eu coloquei na nuvem, eu perdi o acesso. Não, você não perdeu o acesso porque você colocou na nuvem. Você podia estar em qualquer outro servidor, esse tipo de situação pode ocorrer. Mas são coisas que os clientes vão aprendendo, e aí a contrapartida do benefício do uso também vai fazendo ele perceber o quão melhor é a vida dele nesse ambiente. E até falando, como você comentou antes, né, Alessandro, na questão de você aumentar recursos. Então, assim, vai aumentando a quantidade de clientes, consequentemente você precisa colocar mais recurso ali, tanto na VM ou no banco de dados. Então, assim, você lá no painel pode fazer isso em qualquer momento, né? Ou até mesmo no Java, né? Está crescendo a quantidade de clientes, você vai lá e consegue alocar. Isso é a facilidade, né? O pós-implantação, que você consegue fazer qualquer tipo de ajuste. Preciso aumentar disco, você tem um cluster também para backup, né? Que faz o backup do banco de dados. Tá tudo lá dentro. Tá tudo lá dentro. Então, e você roda isso tudo separado. Então, numa camada roda a aplicação, na outra o banco de dados, numa outra camada você tem rodando separado e clusterizado esse backup também. Então, assim, foi uma estrutura bem desenhada, bem interessante, que hoje você consegue ter, que nem você falou, o resultado, né? Não teve downtime, não teve nenhuma interrupção nesses quase 2 anos e meio aqui com a gente. E ilustrando na prática, acho que para quem está nos assistindo também entender, porque eu acho que é importante não só que a questão, o corpo técnico, né, as outras empresas de software, isso tem que chegar na mão de empresas, dos nossos clientes, dos nossos futuros clientes,
dos clientes que vão consumir serviços na nuvem. Acho que isso é a parte importante. Quando a gente tem isso bem desenhado e com a ajuda de vocês, que a gente consegue, olha, a gente pensou nisso, o que vocês acham? Aí o Jefferson, não, quem sabe a gente faz outra coisa. A questão do backup, por exemplo, a minha preocupação, e aí não é a minha preocupação, é a preocupação da empresa aí, em meu nome, né? Eu como fundador e diretor da empresa e comandando a empresa desde 89, eu não posso levar a minha solução para a nuvem sem ter a responsabilidade de garantir que os dados do meu cliente. Não estou falando a questão legal, longe disso, é uma questão ética, uma questão de princípios. Então, lembra, Jefferson, a gente comentou desde o primeiro dia, como é que fica a questão da segurança? E aí o Jefferson me apresentou, você falou, olha, a gente tem aí toda a questão de poder automatizar teu backup com storages, né? E eu comentei, lembra? Eu falei, tá, mas e aí? Quando tiver um hacker, uma invasão, a gente teve recentemente, a gente está falando hoje, dia 8 de fevereiro, não faz uma semana, teve uma invasão. Não nossa, aqui, no mundo apareceu, foi noticiado. Como é que funciona isso? Então, a gente tem hoje os backups em discos fisicamente separados, né, Jefferson? Ou seja, com máquinas independentes, ou seja, então, se a gente tiver um crash em alguma, por exemplo, algum servidor de backup, a gente já tem uma segunda e uma terceira máquina rodando e que tem esses backups guardados. E isso está acontecendo, esses backups, eles rodam paralelamente ao uso do cliente. O cliente está usando a aplicação, está usando os serviços, e os backups estão sendo feitos de hora em hora, guardando essas informações. Então, isso garante para nós, a gente consegue dizer para o cliente, olha, leva para a nuvem, traz o serviço para cá, porque, às vezes, até a própria chegada de um cliente novo é por uma frustração. Né? Nem sempre o cliente troca um RP porque ele tem lá uma dificuldade no processo, que o fornecedor dele não atendeu. A gente já pegou o caso de empresas que chegaram aqui com um problema na base de dados, que o sistema lá parou porque o fornecedor deles perdeu os dados. E acontece isso ainda hoje. Então, a gente tem esse cuidado e o apoio que vocês têm nos dados nos dá uma certa tranquilidade nesse sentido, a gente poder estar cada vez colocando mais clientes nessa situação. E um outro ponto que você colocou, Jefferson, na prática também, por essa questão da escalabilidade, o nosso setor de eventos, as locadoras, e todo o setor, a gente vai ter uma sazonalidade de consumo, né? Por exemplo, os 3 últimos meses de cada ano, sempre foi, historicamente, desde 2010 que eu estou nesse setor, os meses de maior volume de eventos, sempre foi. E o que acontece com isso? O maior número de eventos aumenta o número de usuários na plataforma rodando simultaneamente, aumenta a demanda de suporte, tudo aumenta em relação a isso. O que aconteceu com os nossos clientes pós-pandemia, que tiveram 2 anos e meio parados, sem evento nenhum? Obviamente, além dos 3 últimos meses, nós tivemos um represamento desses eventos, então foi muito volume. E o que a gente disse para os nossos clientes que estavam na nuvem? Vamos fazer o seguinte, você não precisa aumentar o seu custo fixo para o ano inteiro. Vamos aumentar a capacidade dos servidores, a gente vai cobrar um valor específico nesses 3 meses, porque a gente vai te entregar um serviço com mais eficácia, com mais velocidade, porque nesses meses tu precisa. Quando chegar em janeiro, a gente reduz e tu paga menos. Então, essa flexibilidade, os clientes conseguiram ver na prática a grande diferença entre ter um servidor próprio, que tem um custo, paga luz, paga técnico, e ter uma questão na nuvem que ele tem essa mobilidade para poder gerir. Isso foi bem legal, foi bem bom esse último ano. E a questão do backup, né? É algo que a gente pensou, que eu lembro que até hoje Jefferson, é essencial a gente ter um backup, até uma réplica disso, então a gente tem um cluster lá com 3 servidores de backup. E aí do nosso lado também, né? A gente faz um snapshot, então assim, do nosso lado para disaster recovery, então exemplo, a instância não subiu ou algo muito grave, né? A gente consegue restaurar ele em outro servidor, tá? Esse backup, que é feito toda madrugada. Então, isso já não tem nenhum custo a mais para o cliente. Isso já é feito do nosso lado aqui, para que tenha essa segurança, né? Se muitas vezes o cliente tem dúvida, será que vai funcionar? E se der problema, se pegar fogo no servidor, né? A gente tem essa possibilidade, consegue pegar a instância que está ali nesse servidor que deu problema ou alguma falha e restaurar em outro. Então, assim, é tranquilo, é algo que tem que passar confiabilidade para o cliente. Então, é isso que a gente sempre preza aqui dentro também. Dando sequência, então, no nosso bate-papo com o Alessandro e com o Jefferson, hoje nós vamos para mais uma pergunta que agora é sobre infraestrutura. Qual era a necessidade da ACP e quais aspectos diferenciais oferecidos pela Saving Cloud fizeram com que vocês decidissem vir para cá?
Legal. Bom, o Jefferson acompanhou, como a gente tem visto desde o nosso início do bate-papo, isso foi fundamental, toda a orientação técnica. Mas a gente chegou, né, Jefferson, com uma questão básica que era a distribuição dos processos. Isso já tinha pela minha formação técnica, a gente entendia que a gente precisava ter servidores distribuídos. Bom, falando de nuvem, isso é natural, isso a gente vai encontrar em qualquer servidor de nuvem, o processo de distribuição, então isso praticamente era um pré-requisito e a Saving Cloud sempre se enquadrou e se enquadra nessa clusterização. Então, isso para nós era um ponto importante. Só para lembrar, quando a gente começou o primeiro passo antes da Saving Cloud, a gente teve algumas experiências em nuvem mais simples, não clusterizadas, e foi o primeiro contato que a gente levou a ferramenta e tentou fazer, e aí a gente aprendeu bastante coisa com isso e fortaleceu, né, revalidou essa questão da clusterização, da divisão dos processos. Bom, e qual era o outro fator determinante com isso? Era a questão da escalabilidade, tanto dos recursos que a gente precisaria alocar, quanto do valor que a gente disponibilizaria para investir. A gente não tinha informação ainda suficiente o quanto de core a gente precisava, quanto de memória a gente precisava. A gente tinha uma realidade dos clientes rodando individualmente a sua aplicação. Mas a gente sabia, e aí por uma questão também de experiência ao longo desses anos, imagina se a gente vai colocar todos os nossos clientes num único servidor de aplicação e a gente tem um servidor de banco de dados que está atendendo toda a base de clientes, ou seja, são arquivos de dados diferentes, são independentes para cada cliente, com toda a segurança necessária, mas o servidor lá, o cluster de banco de dados é um que está responsável. E aquilo está rodando bem hoje com mais de 300 usuários. Então, o que acontece? Só que o servidor de aplicação, a gente entendia que não poderia tudo no mesmo. Primeiro, por uma questão de carga e uma questão de suporte. Porque a gente sempre pensou o seguinte, bom, vamos considerar que toda a precaução, todo o trabalho, a gente vai ter falhas. Então, a gente não pode ser hipócrita e tentar, tipo assim, não vai ter. Em qualquer situação, a gente vai ter falhas. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que minimizar a consequência de eventuais falhas que podem acontecer no dia a dia. Então, a gente entendia que a distribuição disso era a melhor situação. Então, isso nos ajudou, né? Foi positivo para a questão dos custos. Como a nossa aplicação ainda é híbrida, como eu tinha comentado, a gente precisa distribuir isso. E aí a gente tem servidores que são praticamente clonados, eles são iguais, a gente tem uma facilidade muito grande de criar um novo servidor para realocar clientes. Exemplo que aconteceu no passado, como eu estava comentando. Os clientes estavam com um time reduzido, e aí o cliente chegou para nós, olha, eu tenho 5 usuários aí ativos, eu preciso passar para 15, para 20, para 30. Então, a gente precisa pegar esse cara e levar para um servidor que está mais adequado para isso. Então, isso nos ajuda bastante, né? Então, essa mobilidade de fazer isso, e a gente só muda o link para o cliente sai usando. Então, isso faz bastante diferença também. E toda a parte de retaguarda, aquela que a gente está falando dos backups, está tudo pronto, está tudo rodando com uma forma muito transparente. Né? E até comentando, né? Quando você divide a carga, né? Você acaba acabando com aquela briga de recursos. Por exemplo, a aplicação, ela está lá consultando, otimizando, fazendo toda a parte, né, da aplicação mesmo em si, e o banco de dados rodando ali junto. Pô, você imagina tudo isso rodando na mesma instância, como que ia ser, né? Que não adiantava você sempre colocar mais recurso ali e sempre ia consumir, porque ia ter essa briga. E aí, quando você divide, né, entre aplicação e banco de dados, você tem um desempenho superior, tirando que normalmente você estava acostumado provavelmente no Firebird, né, em Windows, acabou indo para Linux e acaba tendo um desempenho maior ainda, né? Com menos recurso, né? Com menos recurso. Exatamente. Com menos recurso. Então, assim, às vezes o cliente ele fica totalmente com dúvida. Fala, como? Eu sempre rodei em Windows, sempre funcionou. E a gente apresenta, ele testa e fala, realmente, acaba usando muito menos recurso. E, assim, depois ainda, paralelo a isso, a aplicação funcionando, o cliente inserindo e deletando dados ali do banco, tem um backup, né? Que roda. E o que você comentou essa questão da percepção do cliente em relação ao Firebird, especificamente do Linux e do Windows, assim, não é alguns, todos os nossos clientes que saíram da versão tradicional para a versão do nosso sistema na nuvem, todos eles disseram, mas o sistema ficou mais rápido. Aí a pergunta é, como é que ficou mais rápido
Se eu tinha um servidor bom, ele achava que era bom, né? Tipo assim, ele era bom para a capacidade, para quanto ele tinha investido. E a pergunta é, como é que está mais rápido agora que rodando pela internet do que rodando local? É simples. Por quê? Porque a gente tem uma distribuição de carga, tu não tem uma máquina, que tu tem uma super máquina que tenta fazer tudo, e aí, às vezes, o cara tem até as câmeras de segurança no próprio servidor. Então, isso acaba sobrecarregando. Então, aqui a gente tem o essencial, aquilo que tem que ter em cada um dos servidores. E aí, a própria utilização do sistema na nuvem, claro, depende, obviamente, da internet dele estar estável. A gente tem clientes, situações, tá caindo. Sim, mas olha a tua internet, tá caindo. Então, não tem como. Mas, assim, quando a situação é estável, o cliente percebe visivelmente que aquilo que ele estava usando, tipo assim, ele migrou para um novo ambiente que direto a velocidade dele já mudou na produtividade. Então, isso é bem legal de ver, porque isso é transparência, é imediato, é visível, né? E é legal quando você tem esse feedback, que era algo que não era esperado, vamos pensar dessa forma. Falar, vai manter a mesma, mas assim, você tem o cliente tem uma percepção que o desempenho é mais rápido, pô, isso é sensacional. Eu acho que vale... E aí, tu falando, eu lembrei, por exemplo, é incrível que para nós que somos de tecnologia, vocês que são de cloud, dizer que acesso de qualquer lugar, cara, é chovendo molhado, a gente nem fala isso, a gente esquece de falar isso, porque isso é uma questão óbvia. Só que o cliente já chegou alguns dizendo, mas eu tentei acessar de casa também funcionou. Eu falei, claro, esse é o objetivo, ou seja, mas por quê? Porque as empresas elas estão tão assim enraizadas naquele modelo de trabalho tradicional, e aí a gente volta aqui também, vamos anotar e vamos divulgar, porque às vezes a gente esquece de falar aquilo que é o óbvio, né? Seja, então, essa acessibilidade, essa disponibilidade, embora seja uma coisa que é ridículo de comentar, mas algumas pessoas não têm esse conhecimento, não se dão conta dessa facilidade. Né? Acabou se popularizando mais na pandemia, né? Isso. Viu-se a necessidade de trabalhar remoto. A empresa aqui, vamos falar, a Saving Cloud cresceu muito na pandemia por conta da demanda. Exato. Né, que precisava levar tudo para a nuvem e algo ser assim, hoje levar e amanhã está funcionando. Então, assim, a gente cresceu muito nesse período e aí a demanda por conta disso, né? Precisava banco de dados, preciso muita empresa de software, né? A gente tem cliente aqui que eu também na época de consultor junto com ele mudou toda a aplicação dele, né? Antes era aplicação local, o banco de dados local. Ele levou todo mundo para a nuvem. Todos os clientes dele pegou a mesma solução que hoje você utiliza lá para fazer o gerenciamento de usuários, acesso pelo browser, a aplicação, ele utilizou e trouxe toda a aplicação, todos os clientes rodando o banco de dados em Firebird no Linux, né? Colocou todo mundo para rodar em nuvem. E é a demanda que foi na época. E hoje ele fala, Jeff, foi a melhor coisa que a gente fez. Porque assim, o suporte é mais fácil para você dar, quando precisa, porque é bem raro, né? Sim. E tudo fica ali próximo, né? Ele consegue ter o controle. Hoje tá tendo mais consumo de memória, então vou colocar um pouco mais. E vai aumentando o número de clientes, ele vai aumentando a capacidade do servidor. Seguimos então com o nosso bate-papo e mais uma pergunta aqui agora em relação aos clientes da ACP. Vocês sentem algum grau de dificuldade na migração deles para a nuvem? Pode ser alguma, assim, como a gente tinha comentado, a gente tem aí já tem até lá uns tutoriais que a gente montou especificamente da aplicação, muda algumas coisas só no que tange a questão de impressão, tratamento de, às vezes, fazer um download de um arquivo, como nós trabalhamos com RP, a gente tem algumas transações, por exemplo, operações bancárias, né, operações de gerar arquivo de retorno para banco, processar arquivo de remessa, aquele processo todo. Então, às vezes, isso tem que dar uma ensinada, porque não está mais no computador do usuário. Mas depois que os tutoriais são suficientes, eles aprendem, é bem tranquilo. A gente não tem muita dificuldade não em relação a isso, tá? É bem tranquilo. E o fato da aplicação ser uma aplicação Windows, que estava rodando local e está rodando dentro do browser, isso também é muito fácil, porque é igual, não tem dificuldade, a aplicação é igual, é tudo a mesma coisa. E agora, para a versão nova do sistema também, o nosso sistema é todo em Bootstrap 4, agora passando para 5, então a questão da interface experiência do usuário é sempre a gente buscar a melhor possível. Então, foi muito sossegado isso, foi muito tranquilo, esse processo é bem legal. A gente segue então com mais uma pergunta ao Alessandro aqui, que é a seguinte: no caso, a sua empresa que faz a gestão dos ambientes, e qual que é a experiência do seu time com a administração deles no nosso painel de controle? Atualmente sim, tá? Até como eu tinha comentado, como a gente tem esse mercado bem específico,
a gente passou aí por essa questão da pandemia, então a gente acabou tendo que enxugar. A gente, junto com os nossos clientes, tivemos 2 anos e meio aí, a gente teve bastante apoio da CV Cloud também nesse momento, em relação a todo o processo, foi bem legal. E até a própria facilidade da gente poder baixar os custos de infraestrutura proporcional ao uso, isso nos ajudou a repassar esse benefício para o cliente também. Então, essa parte é tranquila. Então, hoje a gente cuida ainda da infraestrutura, eu pessoalmente que cuido desses painéis, que fico incomodando o Jefferson de vez em quando, peço socorro lá no suporte quando precisa, mas ainda somos nós. Só que a gente está dando um passo diferente, tá? Agora, o que acontece? Como a gente está retomando o mercado de eventos está voltando, e os nossos projetos estão tomando um corpo diferente, a gente já tem aí um plano a gente fez cotação com algumas empresas que têm algumas soluções de monitoramento, exatamente para que a gente consiga, porque o que nós temos hoje que a gente sentiu confiança? A gente tem um ambiente que é controlado por nós, a gente tem esse controle. A gente consegue aumentar, diminuir, cortar, bloquear, a gente tem total controle. O que a gente está fazendo agora para dar um salto de qualidade? Primeiro, que nós não temos um atendimento, a CP Sistemas, ela não tem um atendimento 24/7, tá? A gente sabe que a CV Cloud oferece, obviamente, tem menos pessoas no turno inverso, mas a gente tem o respaldo, enfim, a gente pede socorro quando precisa, e normalmente, quando a gente precisa, é no turno inverso, porque é onde nossos clientes estão parados, a gente precisa fazer alguma manutenção, então a gente tem esse suporte aí. O que a gente está fazendo agora é considerando a possibilidade, sim, de colocar, até para oferecer mais segurança, mais melhorar o atendimento, ou seja, qualificar melhor o atendimento dos nossos clientes, a gente ter aí um serviço de monitoramento desses ambientes. Porque a gente tem o total monitoramento, a gente recebe, mas eu não quero ficar no meu celular recebendo notificações. Eu preciso descentralizar isso e a gente está dando um passo, principalmente por quê? Porque todo esse trabalho que a gente está fazendo junto com a CV Cloud está nos proporcionando crescer o número de usuários. Esse é o objetivo, o número de clientes e usuários da plataforma. Obviamente, ao passo deste crescimento que vem também por conta desse apoio que a gente tem pela tecnologia que a gente está optando e tendo auxílio de vocês, o que acontece? A gente precisa agora começar a deixar de fazer algumas coisas. Então, hoje, sim, eu ainda cuido dos painéis, dá para controlar, o painel é fácil, é bem tranquilo, mas a gente quer colocar aqui agora uma camada de monitoramento exatamente para que a gente, tipo assim, tenha acesso ao nível 2, por exemplo, tem um intermediário para fazer. Mas acho que isso deve ocorrer mais para o segundo semestre. Final do primeiro semestre, início do segundo semestre, a gente vai testar algumas coisas nesse sentido. Falando um pouco da facilidade do painel, né? Ele é bem intuitivo, né? Para você criar ambiente, administrar, eu acho que assim, a gente brinca sempre, né? Não precisa de certificação. Porque, assim, é um painel completo, né? Tanto na parte de escalabilidade, na parte de segurança, na parte de administração. Então, assim, com poucos cliques, né, Alessandro? Acho que você pode falar até mais com clareza. Acho que foi fácil você subir a aplicação, é fácil você gerenciar. O controle financeiro também é fácil. Então, você consegue ter um relatório lá diário, ou por hora, ou por mês, assim, apertando o botão. Então, assim, não deixa dúvidas, né? Esse é um pouco do que a experiência, eu acho que para o cliente é válida, né? Ter um painel de controle bem intuitivo, sem muita complicação. Não que seja menos seguro, pelo contrário, tem toda a segurança de qualquer outro player de nuvem aqui no Brasil ou no mundo. Mas, assim, é muito fácil mesmo. Não, eu concordo. É bem fácil de operar. O que eu comentei em relação a gente estar buscando um terceiro é para qualificar o que a gente está fazendo no core do nosso negócio, da gente ter isso, tá? Da gente ter esse atendimento 24/7 de uma empresa que tem essa infraestrutura, exatamente aquilo que eu acredito, é descentralizar e eu focar no meu produto, na solução do nosso cliente. Mas o painel é muito acessível. Eu normalmente acesso aí o pessoal do suporte, faço até as mesmas perguntas. Agora, recentemente, a gente precisou aumentar o espaço de armazenamento lá no Linux, onde está o banco de dados. Foi muito tranquilo. A pergunta é só para revalidar. Posso aumentar um negócio funcionando? Não preciso parar o serviço? Não, eu já aumento aqui, vamos fazer junto. Então, é muito tranquilo fazer. Eu só realmente, como não sou, eu reconheço a minha capacidade e algumas dificuldades que eu tenho, tipo, eu valido com vocês, valido com o suporte, o que a gente pode fazer. E o apoio é muito legal. Se o pessoal responde, pode fazer, aqui tu vai ter que reiniciar, aqui não vai ter que reiniciar. E vai tranquilo, é muito, muito de boa mesmo, bem fácil.
Nós vamos chegando, então, ao fim do nosso Talk Saving Cloud de hoje, com a última pergunta ao Alessandro, que é a seguinte: como você avalia a sua experiência utilizando a infra da Saving Cloud? Bom, pessoal, sou suspeito, né? Depois de tudo que eu já comentei, a gente tem uma experiência super positiva, né? Como a gente fala aqui no Sul, alguns perrengues acontecem, mas, em geral, a gente está super bem atendido. E assim, o que nos proporcionou essa boa experiência? Porque além do foco específico que a gente tem hoje no sistema de gestão para locadoras, que é o Bestlock, que já está há 10 anos, que está nessa versão híbrida, e que a gente conseguiu levar tanto a versão nativa Windows, quanto a versão nova para essa infraestrutura, e que vem crescendo ao longo desses anos, ao longo também de toda a jornada, pela minha especialidade em Firebird, como DBA, eu tenho vários trabalhos aí de consultoria, de Disaster Recovery, enfim, Tuning, uma série de assessoria a algumas empresas no que diz respeito ao Firebird. O que aconteceu com a nossa experiência positiva também, junto com a Saving Cloud nessa área? Ao longo dessa boa experiência e atrelado a essas consultorias de Firebird que chegam para nós, que é um subproduto aqui da nossa empresa, em função até dos anos, do tempo que a gente trabalha com isso, porque eu trabalho com Firebird desde a versão do Interbase, então eu me sinto muito seguro em poder auxiliar as empresas com implementação de Firebird, tá? Sejam para problemas ou inovações. O que a gente viu? Essas demandas normalmente vêm também com uma dificuldade de infraestrutura, né? O Tuning lá é pequeno servidor, enfim, tem uma questão de infraestrutura, ou a própria aplicação. Então, o que a gente tem feito com isso? A gente tem indicado a Saving Cloud, falei, cara, eu tenho a solução, vamos fazer o seguinte, eu vou resolver o teu problema de velocidade no banco, por exemplo, mas o teu problema não é aqui, o teu problema é porque tu precisa de uma escalabilidade que tu vai ser só na nuvem. Então, a gente está conseguindo levar com essa experiência outras empresas, e a gente deixa aqui super aberto, à minha disposição, empresas que têm soluções Windows, e no que a gente usa, as tecnologias que a gente usa, Windows baseado em soluções locais, cliente-servidor, a levar as suas soluções para a nuvem usando a Saving Cloud com muita facilidade. Então, a gente tem assessorado algumas empresas a dar esse passo que a gente deu, levando para a Saving Cloud nesse formato, que é o mesmo formato que a gente tem usado e tem dado muito certo. Então, a gente está super tranquilo, a experiência está sendo super positiva, e a tendência agora com o mercado reaquecendo, como está acontecendo, a gente poder estar trazendo cada vez mais soluções para dentro dos nossos ambientes aí de nuvem. Chegamos ao fim, então, das nossas perguntas. Eu deixo a palavra aberta para quem quiser complementar aqui o tema e se despedir. Jefferson, Alessandro. Bom, é um prazer, né, esse talk aqui com o Alessandro. Eu acho que, como eu falei no começo, né, no off, foi um dos primeiros clientes aqui quando na época de consultor, a gente fechou, e ver a evolução aqui dentro, né, eu acho isso que é legal. Então, assim, obrigado pelo bate-papo. Eu acho que se tiver outros, a gente chama de novo, que acho que é legal sempre ter. Se tiver novidade, estou mudando a aplicação, então pode chamar a gente. A gente também já conversou alguma coisa sobre monitoramento, então obrigado, tá? E assim, a gente está à disposição, sempre que precisar. E eu, em nome da CP, do nosso time também, eu super agradeço aí a oportunidade de estar falando. Eu acho que realmente isso é o que nós precisamos, essa troca de experiências, de vivências, tá? Por mais que a gente esteja falando de tecnologia, nós precisamos trocar, e essa troca é sempre muito frutífera. A gente tem aí um apoio bem legal do dia a dia da Saving Cloud, do time, em todas as áreas, seja do suporte técnico, nos coordenadores, no financeiro, o pessoal é bem dinâmico, bem atencioso. E a gente só tem a agradecer, e sim, à medida que a gente vá conseguindo dar passos maiores, voar mais alto nos nossos projetos de nuvem, a gente tem um plano que até o final do ano a gente deve, o objetivo é desligar a ferramenta que a gente vinha utilizando, que é a primeira versão do sistema. Primeira não, na verdade, a versão que era tradicional, e está totalmente na nuvem, então cada vez a gente vai usar mais os serviços, cada vez a gente vai precisar mais dessa infraestrutura adequada às nossas demandas, e a gente vai trocando sim. Muito obrigado, me coloco super à disposição das empresas que precisarem qualquer dúvida em relação a Firebird, a migração para a nuvem também pode nos contatar, que a gente está super à disposição aí de auxiliar que seja for necessário para que a gente possa crescer junto. Obrigado, Marcos, obrigado a todo o time de vocês aí. Obrigado, pessoal. Sendo assim, então, essa edição do Talk Saving Cloud vai chegando ao fim. Agradeço vocês pela participação, tanto o Jefferson quanto
o Alessandro, que dedicou o seu tempo aqui contribuindo com o nosso programa. E para você que quer conhecer um pouco mais sobre a Saving Cloud, você pode acessar o nosso site que aparece na sua tela aí, savingcloud.com. Você ainda tem a guia Soluções Cloud, você tem acesso a todas as tecnologias, banco de dados, servidores de aplicação web, containers, enfim, todas as ferramentas disponíveis para que você tenha escalabilidade, alta disponibilidade e performance dentro de um cloud robusto aqui no Brasil, com precificação em real. Então, você paga somente pelo que você usa também, porque nós praticamos o modelo de pagamento billing. Então, é só acessar e você pode testar, inclusive, 14 dias. O link está aqui na nossa descrição. Acesse o nosso site e confira lá. Aproveite também para seguir as nossas redes sociais, todas elas @savingcloud, para não perder nenhum outro conteúdo, tá bom? E se inscreva no nosso canal, porque outros talks como esse que nós tivemos hoje aqui com o Alessandro também estão disponíveis aqui com clientes e especialistas que avaliam a nossa plataforma e também todas as tecnologias que nós utilizamos aqui. Me despeço de vocês com um grande abraço e até o próximo talk.